A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no meu e no seu coração, meu irmão, minha irmã. Meu nome é Eric, eu tenho 23 anos, participo do grupo de oração Mensageiros do Espírito Santo há 6 anos, os quais são 5 anos de serviço ao Senhor através do Ministério de Pregação. Eu vou contar um pouquinho, vou partilhar sobre como foi o início da minha caminhada no grupo de oração e partilhar também de um momento que tenha sido marcante para mim nesta caminhada. Eu conheci o movimento há pelo menos 9 anos, 8 anos, e no começo o grupo de oração Mensageiros do Espírito Santo não existia na paróquia Maria Mãe dos Pobres, não é? Mas ainda assim pude ter contato com os grupos que vieram então a formar o nosso grupo atual, que é o Mensageiros do Espírito Santo. Cheguei a visitar o grupo Divino Espírito Santo, na Capela do Divino Espírito Santo, e também a visitar o grupo de oração Mensageiros em Missão, que acontecia na Capela Nossa Senhora Aparecida. Então, destes primeiros contatos com estes grupos de oração, eu pude notar que o povo da Renovação Carismática Católica de fato vive a fé católica de uma forma diferente, com uma espiritualidade diferente, própria do movimento, não é? E num primeiro momento, então, eu fui apenas um visitante, mas depois, então, fazendo uma releitura da caminhada, eu percebo que já desta visita o Senhor havia colocado no meu coração as sementes do movimento no meu coração. E aí então em 2014, eu me lembro muito bem disso, era uma noite do final de novembro, eu estava em um evento paroquial e então estava com uma amiga neste dia e me lembrei que enquanto acontecia este evento, estava acontecendo na Capela do Divino Espírito Santo o grupo de oração. E já naquele ano era o grupo de oração unificado, que é o Mensageiros do Espírito Santo, o grupo então que está se aproximando aí para completar 7 anos de caminhada. E então ela topou, né? Vamos ao grupo de oração? Eu perguntei para ela, ela disse que sim, e fomos. E quando chegamos lá, estava no momento do louvor, eu lembro muito bem, estavam cantando aquele louvor, Sou um Pescador de Cristo, né? E então nós adentramos o espaço, né? E começamos a cantar juntos, a louvar juntos e tudo mais. E aí logo após o louvor veio a oração. Eu lembro que o ministro que estava lá naquele dia, chegando, eu me sentei ao fundo, né, da capela. E aí ele chegando, ele perguntou: irmão, qual que é o teu nome? E naquele primeiro momento, né, pensando de forma humana, eu fiquei chateado e disse para ele: irmão, você sabe muito bem qual que é o meu nome. E aí ele disse: sim, eu sei qual que é o seu nome, mas quando eu perguntei qual que é o seu nome, é para que os irmãos possam saber qual que é o seu nome, para que nós possamos te acolher e para que Deus saiba que você está aqui. E aí então respondi: meu nome é Eric. E aí então os irmãos me acolheram. E isso no final de novembro. Desde então eu caminho no grupo de oração. Eu lembro que naquele ano de 2014 eu já estava passando por um momento da minha vida em que eu sentia a necessidade de um renovo na minha fé. Eu sentia que eu precisava de algo que pudesse me reabastecer, pudesse me renovar. E quando eu então voltei naquela noite de novembro para o grupo de oração, eu pude encontrar com aqueles irmãos, com os irmãos do grupo de oração, este renovo que a minha alma pedia. E aí, então, desde então, caminhei no grupo. Pouco tempo depois, isso no final de novembro, no começo de 2015, eu lembro, foi o 3º mês de 2015, o irmão do grupo de oração, ele chegou em mim, nós estávamos em uma celebração penitencial, ele chegou em mim e fez o convite para poder participar das formações, né, e conhecer o Ministério de Pregação.
aceitei, então comecei as formações, as oficinas. Na época as oficinas hoje são chamadas de escola permanente. Participei em abril, e aí, então em novembro veio a primeira pregação. E aí, desde então, desde o final de novembro de 2015, exerço o ministério. Quando então entrei no serviço, no ministério, comecei a estar mais próximo dos servos, né? Conheci um pouco mais da realidade do movimento, um pouco mais da realidade do grupo, e me identifiquei. E porque eu me identifiquei, então permaneci para poder somar, para poder formar uma comunidade com os irmãos. Os anos foram passando, graças a Deus. Nós tivemos vários momentos no nosso grupo. Nós vivemos um ano jubilar em que foi acesa uma chama, a chama do jubileu. O movimento completou 50 anos recentemente. E aí então o nosso grupo de oração entregou uma vela como esta para cada servo. Foi um momento também do grupo poder se fazer parte em nossas famílias. Essa daqui é a minha vela enquanto servo. E também nós ganhamos uma flor. Cada servo representa uma flor. Porque o nosso grupo é um jardim, é uma árvore, né, que o próprio Senhor plantou. Assim como Ele já havia colocado no meu coração as sementes, Ele coloca no coração de cada um de nós. Vários momentos, acontecimentos do grupo de oração me marcaram ao longo destes anos, mas o que mais me deixou marcado foi uma profecia que o Senhor colocou durante uma reunião com os servos, em que o Senhor disse que Ele cuida de tudo aquilo que nós muitas vezes precisamos deixar de lado para poder servir, para poder servi-lo. E aí, inclusive, eu trago isso comigo até hoje, que para mim servir ao Senhor é uma grande alegria, porque servir é deixar-se cuidar por Deus. E eu sinto este cuidado com os meus irmãos, com cada participante do grupo de oração. Eu sinto esta presença acolhedora de Deus. Para mim, esta profecia foi o momento mais marcante do grupo de oração.